Olhem os concorrentes de vocês. Um iPhone no painel da Lamborghini. Você tem nem dinheiro pra comprar isso, gente? Quem que vai acreditar que aquela Lamborghini é minha, Brasil? Deixa eu falar. Não. Nós vamos ganhar os nossos clientes sendo quem nós somos pra atrair pessoas que fiquem conosco. Então nós vamos mostrar a nossa realidade. É aqui, ó, é uma mãe solteira com ferramenteiro que estão crescendo pra que as pessoas olhem e falem assim, peraí, não são inacessíveis, são pessoas reais, fazendo coisas reais, dá pra eu chegar então, porque se eles estão indo, sei lá, eu tô pensando em abrir meu lanche, eu vou também. Esse podcast de hoje, ele traz uma convidada, presta atenção. Tem 33 anos, é mãe de 4 filhos, tem 2 lojas, 15 colaboradores diretos e indiretos, mas participa de várias outras coisas, projeto, Conselho da Mulher Empreendedora, enfim. É uma multiempreendedora e a gente vai falar um pouco sobre tudo, sobre negócios, empreendedorismo, sobre gestão, sobre vendas, sobre maternidade no empreendedorismo. Então fica aqui, você não tem ideia do que está por vir nesse episódio de hoje. Antes de passar o microfone para ela, eu quero agradecer os meus parceiros patrocinadores que fazem este projeto acontecer, que estão comigo desde o início. Na verdade, tem alguns aqui que estão comigo já faz muito tempo. Que um deles que está comigo desde 2013, eu acho, eu tenho parceria. Não sei se você sabe, mas eu tive revista e ele era meu parceiro da revista. É o Conecta Venda. Na época não tinha vendas online, em 2013 era como a macro publicidade. E aí eles criaram o Conecta Venda, que é um catálogo de vendas online super prático, algo extremamente intuitivo e muito profissional para você apresentar para a sua cliente, para o seu cliente. Você que trabalha com produto precisa conhecer o Conecta Venda. Ele é muito mais fácil de você alimentar do que um site e muito mais barato. E quem está aqui assistindo a esse podcast tem 20% de desconto na contratação do plano mensal do Conecta Venda. Sai de R$ 120 por R$ 97. Então, olha só, R$ 97 por mês. Você ter um catálogo online que tem cara de site, tá? Ele tem totalmente cara de site, super intuitivo, onde você apresenta os seus produtos de forma profissional para o seu cliente, a experiência que o seu cliente vai ter não tem preço. Entre em contato com o pessoal do Conecta Venda pelo QR Code que está aqui na tela, em algum lugar, e fala diretamente com eles. Tem também nosso outro parceiro, que é o Sundara Garden Spa. Você sabe que até o programa passado eu falava errado, né? Eu sou cliente do Sundara desde o começo, faz 11, 12 anos, desde quando fundou. E era Sundara Spa Urbano, e eles remodelaram, criaram todo um conceito novo e se tornou Sundara Garden Spa já faz mais de um ano, e eu estava falando errado aqui esse tempo todo. Que é um espaço para você relaxar, para você se cuidar. É muito importante, né? Eu falo com uma maioria de empreendedoras aqui. É muito importante que você tire esse momento inegociável para você. Que, aliás, é uma das coisas que eu vou falar com a minha convidada, que além de tudo isso que eu falei no começo, ela é uma pessoa linda, ela é uma pessoa que se cuida, ela é uma pessoa que treina, ela arruma tempo, não sei o tempo que ela arruma para dormir, mas enfim. O Sundara, ele é esse lugar para você se desconectar, para você se cuidar. E o Sundara agora está com um clube de assinatura, onde você paga todo mês uma mensalidade e você pode usufruir dos tratamentos estéticos, faciais, corporais e do spa também que o Sundara oferece. Temos também a Ramos Laser, que está no final de todo o nosso episódio. Todo final de episódio eu sempre mostro o presente que as minhas convidadas recebem. Depois eu vou mostrar para vocês. E a Homewell Automação Residencial, que é uma empresa que ela
transforma a sua casa em uma casa inteligente. Ela transforma a sua empresa numa empresa inteligente. Imagine só você sentando numa mesa de reunião e você vira para a Alexa e fala assim: Alexa, a reunião vai começar. E a televisão, ela sobe, ela liga automaticamente, a Alexa dá das boas-vindas. Olha o impacto que isso causa no teu negócio, na experiência do teu cliente. Então, entre em contato também com o pessoal da Homewell para saber tudo que eles podem fazer pela sua casa e pelo seu negócio. E voltando aqui à minha convidada, muito especial. Como eu falei, ela tem 33 anos de idade. Eu a conheço faz 2 ou 3 anos e eu tenho um prazer, e eu falo que está sendo uma grande responsabilidade fazer esse podcast, porque eu só estou trazendo mulher assim muito, 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 muito fera mesmo. Eu tenho o prazer de chamar de amiga também. Eu falo que é outro privilégio que eu tenho de tanta mulher boa eu poder chamar de amiga. E ela de novo, vou falar, mãe de 4 filhos, tem 2 lojas, 15 colaboradores direto e indireto. Ela treina, ela administra o negócio, ela está sempre nas redes sociais, ela cuida de outros projetos, enfim. Maria Janaína, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Quando eu idealizei esse projeto, ele foi idealizado muito para entrevistar mulheres como você, que é a mulher de verdade, que empreende, que tem os desafios, que tem várias, múltiplas funções, para você nos inspirar. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, me sinto honrada em estar aqui com você. E como você disse, para mim é uma honra te chamar de amiga. Adoro, as imersões, sempre vou. Uhum. E para mim é uma honra estar aqui nesse lugar onde outras grandes mulheres já passaram, que eu já assisti os outros episódios. Eu que agradeço. Que bom, que bom. E fala pra gente, eu conheço, mas as pessoas que estão assistindo não conhecem. Quem é Maria Janaína? Bom, a Maria Janaína é a Jana de todo mundo, ou é a amada WM, Sou esposa do William, mãe da Sofia, de 10 anos, dos gêmeos Otávio e Vicente, de 8 anos, e do Ravizinho, de 1 ano e 4 meses, e tô laqueada, tá, gente? Tá bom, não vamos falar de filho. Fechou a fábrica? Fechou. Eu espero em Deus que sim. A tua meta agora é uma loja para cada filho, né? Amém. Sou sócia junto com o meu marido na WM Prime, celulares e acessórios. Nós vendemos lá Xiaomi, iPhone, uma série de linha de Androids. E também temos a primeira loja oficial da Realme, aqui no interior de São Paulo. Então, nós temos as 2 lojas. E a Maria Janaína é filha da Dona Maria, conselheira do CME, amiga. É tanta coisa que é difícil. Múltipla mesmo. E como que... Já vou entrar no assunto que eu acho que muita gente deve estar perguntando. Como que você dá conta de tudo? Não sei. Não, brincadeiras à parte, por um bom tempo da minha vida, eu dei conta de tudo no automático mesmo, Era aquela coisa de o que é que precisa ser feito para sobreviver, Muitos não devem saber, mas os meus 3 filhos mais velhos são do meu relacionamento anterior, não são do William. O William adotou eu e as crianças. E então, assim, por 6 anos aí, tô com o William há 4 anos, por 6 anos, então eu tive que viver no automático. Então, eu fazia tudo que era necessário para ser feito, para dar casa, comida, roupa lavada e uma segurança, E aí, hoje, com as lojas, eu realinhei os pontos. E aí, eu acredito que eu consigo dar conta, porque eu tenho um parceiro do meu lado que caminha junto. Não é nem na frente e nem atrás. É lado a lado. Então, a gente se complementa, a gente se completa. E porque a gente alinhou a ordem das coisas. Então, a gente tem uma ordem para seguir. A gente tem Deus, a nossa família e o nosso trabalho. Dentro dessa sequência lógica que nós... Não que nós criamos, é que existe, é que o Senhor pede para nós, aí nós conseguimos traçar o dia, traçar o mês e conseguir dar conta de tudo. Eu ia falar que uma das coisas que eu admiro muito em vocês é vocês colocarem Deus como prioridade. E aqui a gente não fala nem de religião em si, mas eu acho que, pelo que eu te vejo e te acompanho,
A fé, ela mantém vocês muito em pé de tudo. E por falar em fé, não sei se você se sente confortável para falar ou não, e aqui a gente está no espaço super aberto para falar o que a gente quiser e o que a gente não quiser. Eu queria que você falasse um pouco da tua história, porque quem vê a Maria Janaína, a Jana, a Má, né? Enfim, né? Nas redes sociais, a WM está com quantos seguidores? 108 Quantos mil. 108 mil seguidores. Quem trabalha com Instagram sabe né, como é desafiador você chegar tipo, nos 10 mil seguidores, que dirá 108 mil, lá nas redes sociais, e ver a Maria Janaína super ativa nos eventos, enfim. Não acha que tá tudo muito fácil. Ah, mas para ela é fácil. Não, mas ela tem o marido. Não, mas ela tem, porque isso daí é uma coisa que eu ouço bastante, né? Ah, mas a fulana só consegue porque o marido ajudou. Ah, mas a fulana só consegue porque veio de berço de ouro. Conta um pouquinho da sua história, de onde você veio. Tá, eu nasci em Pernambuco, numa cidade bem do interior, tanto que na casa dos meus avós não tem água até hoje. Encanada, né? Então, eu venho de Pernambuco, fui uma menina que comeu. Eu sempre gosto de lembrar o que eu passei para não esquecer e não deixar a soberba tomar conta. Então, uma menina que comia farinha com açúcar quando estava com fome, que os pais trouxeram para Limeira aos 4 anos de idade na tentativa de ter um destino melhor. Então, nós viemos para cá, nós moramos assim sempre. Eu fui criada num sítio. E, ao passar do tempo, né, fui crescendo, fui me despontando, já comecei a trabalhar aos 12 anos, fazendo joia, né, trabalhava assim em casa, pegando um serviço de fábrica de joia. Depois eu consegui um estágio para o governo do estado. Então, quem é da época aí, da minha idade, 90, vai lembrar do Gabriel Pose, que é ali na Vila Pisa. Sim. Estudei no Pose. Então, eu estudava pela manhã, trabalhava à tarde. Então, assim, lá com os meus 15 anos, eu já tinha ido para São Paulo a primeira vez sozinha, maior desafio. Fui trabalhando e a minha família é muito humilde. Comecei a minha carreira mesmo como vendedora. Então, foi numa loja grande de varejo, num grande player. Me deram a oportunidade, foi onde eu aprendi a vender e aprendi a começar a lidar com as pessoas. E aí, depois disso, eu comecei a namorar. Lá, estava na faculdade, me formei em administração de empresas, me formei comissária de bordo. Comissária? Comissária. Você formou? Sim, tirei minha licença. Chegou a atuar, não? Não, tirei minha licença para voar, estava prestes a prestar a ANAC. Me formei dia 30 de novembro, 5 de dezembro eu descobri a Sofia. Aí, quando uma comissária ela tá grávida, o primeiro passo é parar de voar por conta da compra, da despressurização da cabine e tudo mais. Então, eu não pude seguir e foi aí aonde a minha vida mudou. Né? Porque eu tinha acabado de me formar na faculdade, acabado de me formar comissária, descobri que estava grávida. E era um sonho seu trabalhar como comissária? Eu acho que era mais sonho da minha mãe do que meu e acabou se tornando o meu sonho também. Uhum. Foi primordial eu fazer o curso, porque a sobrevivência da selva, todo mundo que conversa comigo, quando eu converso com jovens, eu falo, gente, se vocês fizessem um treinamento de sobrevivência na selva, a gente teria um mundo muito melhor. A gente ia ver a vida de uma outra forma, com uma outra perspectiva, de que a gente sozinho não consegue nada, de que não é o nosso dinheiro que determina, de que não é o nosso status, enfim, tem muita coisa envolvida. Uhum. E no curso de comissária, ele foi determinante para a WM acontecer. Porque lá eu fiz amizades que depois de um tempo... Foi essa amizade, a amizade da Verônica, que fez o curso comigo, que foi responsável para vir a primeira leva de iPhone para o Brasil. Porque ela está nos Estados Unidos. Então, assim, Deus me colocou ali para eu voar de outras formas, não sendo comissária. E aí começou. Aí, depois de tudo isso, eu me vi mãe solteira... estive dentro de um relacionamento tóxico e abusivo, tanto verbal como psicológico, né? Isso na época que você estava grávida. Grávida da Sofia. Nisso a gente acabou se separando, a gente só namorava, então terminamos. Eu passei a gravidez sozinha. Quando a Sofia nasceu, por conta de pressão da família, aquela coisa toda, a gente acabou voltando. Mas era nítido que o relacionamento não era bom nem pra ele, nem pra mim. E aí, eu me sentia pior ainda. Porque, assim, ele tratava melhor esse copo de água
do que eu. Então, a gente sentia E você com uma filha pequena. amamentando. Quantos anos você tinha? 23. Uhum. E aí, quando eu engravidei do Ravi, as meninas me falaram, Jana, o porpério, não sei o que. Daí eu fiz assim, gente, eu sei que eu quarto filho, mas o que é porpério? Verdade, gente. Porque eu não tive tempo Pra pensar. para pensar, para entender o que é isso. Uhum. Nascia, querida, trabalhar, sustentar. Né? Como todo mundo gosta de falar, mãe solteira. Sim. Você precisa... Então, o que é essa fragilidade? O que era esse momento? Aí, tanto que eu brinquei, eu fui perguntar para uma das minhas melhores amigas. Eu falei, o que é isso? Porque ficam falando para mim que eu tenho que tomar cuidado e eu não sei o que é. E eu tô com vergonha, porque pô, a pessoa vai falar, você tá de brincadeira? 4 filhos? Você não sabe? Né? Então, é difícil. E aí, eu continuei doente emocionalmente. Em uma tentativa... Como fala? É flashback? Que fala? Não é. Quando você tem Isso é flashback. Que você tem um retorno com o ex? É isso. É. Uma vez, tomei pílula no dia seguinte. Tinha esquecido o anticoncepcional ali por 2 dias. Putz, pílula no dia seguinte, gêmeos. Vocês já tinham separado? Já fazia... Tiveram... A Sofia tava com 2 anos e a gente vivia ainda naquela briga de gato e rato, mas porque eu tava doente emocionalmente. E aí é por isso que eu falo, sabe? Nessa época eu ouvia de pessoas assim, apanhar uma vez não é culpa da mulher, mas a segunda gente, não é assim que funciona. Imagina. Porque vocês não imaginam o que é você estar doente emocionalmente, você olhar para aquela pessoa e falar assim, isso aqui é tudo que eu tenho. Se isso aqui é tudo que eu tenho, como é que eu saio disso para procurar pessoas que eu olhe e que eu imagino que sejam melhor? Não vai ter. E aí tem aquele julgamento da sociedade, mas você é mãe solteira, né? Porque a partir do momento que você se torna mãe, eles te dão um estado civil junto. E aí, você fala, vou ficar. E aí, eu não queria, eu tinha tudo para dar certo. Comissária, formada. E numa tentativa, né, grávida. Dos gêmeos. Dos gêmeos. E Quando aí, que você descobriu que eram gêmeos? assim, eu tomei a pílula no dia seguinte, segui a vida. Minha menstruação atrasou. Nisso, algo muito, muito legal para comentar. A gente, né, ficou junto, tal, tomei a pílula no dia seguinte. Eu acho que o choque foi tão grande, eu fiquei com tanto medo. Em si, eu caí, eu falei assim, mas eu não amo esse homem. Eu não tô bem comigo, eu não tô bem psicologicamente, eu não tô bem. E aí eu fui procurar, entender o que estava acontecendo comigo. A poeira baixou. Quando a poeira baixou, a minha menstruação atrasada. Eu falei, Deus, mas é a pílula do dia seguinte, né? Porque tem gente que fala que atrasa para umas mulheres, adianta para outras. Falei, o que eu falei com a minha amiga? Eu falei, vou fazer o teste de farmácia, porque, né, não sei. Mas na minha época a gente falava assim, fazer o teste de farmácia, aí parece que você relaxa e a menstruação Desce, sim. no banheiro. Eu trabalhava numa escola de idiomas na época. Teste positivo. Nossa, eu entrei assim em surto, fui colher o exame de sangue positivo, fui pro pronto-socorro fazer o exame. E você já sofreu preconceito por ser mãe solteira? Já sofria. Uhum. Aí olha o desespero. De novo. E da mesma pessoa? Sim. Como é que eu explico isso? Porque teve muita gente que saiu em minha defesa. Quando o relacionamento terminou, quando, né, aconteceu tudo que aconteceu ali, de agressão, de briga, de separar daquele jeito. E aí, como é que você fala para aquelas pessoas que você se envolveu com ele de novo e que você tá grávida? Né? E você vai continuar sozinha, porque a pessoa não vai mudar. E aí, como que você se sentiu naquele momento que você viu aquele positivo? Eu fiquei desesperada. E, assim, eu tive um surto, tanto que tinha uma amiga comigo. Para me conter foi muito difícil, porque eu até ofendi a médica do ultrassom, porque eu fui descobrir que eram gêmeos no ultrassom. Né, teve um episódio onde... Isso é a parte pior para mim de falar, né? Que eu ia abortar as crianças, eu já tinha decidido. Porque o medo, gente, é tão grande que ele nos paralisa. Se nós não temos boas pessoas do nosso lado, um ciclo saudável do nosso lado, a gente faz coisas que, em tranquilidade, em sã consciência, nós jamais faríamos. Por isso, a gente tem que ter amor. E amor não é sentimento, é estado. A gente tem que ter amor dentro da gente pra gente estar ali e entender quando uma pessoa precisa de ajuda. E, às vezes, um conselho. Às vezes, a gente dá um conselho e a gente acha assim, mas ela não tá me escutando. Não, ela tá.
Às vezes ela vai para casa, ela pensa. Graças a Deus, eu tinha boas pessoas ao meu redor, né? Eu tinha feito tudo, né? Mas para não entrar muito nesse assunto, tinha feito tudo. E entrando dentro da igreja, aí fiz ultrassom, descobri que eram gêmeos. Naquele mesmo dia fui para a igreja. Na igreja eu tive uma conexão com Deus, onde, de fato, ele falou comigo para eu não fazer o que eu ia fazer. E assim, ninguém sabia do que estava acontecendo. Uhum. E aí eu desisti. E, né, eu tive pessoas do meu lado que não é assim. Então, muitas mulheres tomam decisões. Não só mulheres, homens e mulheres tomam decisões no calor do momento e a gente só sabe julgar. Sim. E não é por esse caminho. É o caminho de tentar entender. E se eu tivesse ali do lado da Andresa, no lugar dela, como é que eu estaria? Às vezes você faria pior. Uhum. Você faria pior. Sim. E aí, fui, né? O senhor prometeu estar comigo. Então, vamos lá, vamos tocar o barco. Passei a gravidez dos gêmeos sozinha, porque, né? Aí, ele falou que não era dele, quis o DNA. Tudo bem, né? Era uma humilhação atrás da outra. Então... E você trabalhando esse tempo todo? Continuou trabalhando? Eu trabalhei o tempo todo. Inclusive, se o Kleber estiver assistindo, né, eu vou mandar para ele. Na escola, eu estava na escola de idiomas ainda. O aumento de salário que eu tive e as promoções que eu tive, eu estava grávida. E sem pedir. Tanto que um dia ele fez o meu pagamento, veio a mais, eu fui na sala dele e falei assim, olha, você me pagou a mais, tá errado, eu preciso devolver. Ele falou, não, você está recebendo aumento de salário. Porque grávida, com um barrigão desse tamanho, eu fazia a minha parte. Eu tinha o comprometimento de fazer... Eu fazia mais do que eu era paga. E aí, hoje eu entendo que isso me preparou para hoje, para ser dona. Porque se como funcionário, que a gente não tem 1/3 das preocupações que o dono tem, a gente não der o nosso melhor, quando a gente chegar a dona, a gente não aguenta. Talvez a gente nem chegue. Não chega. Chega, mas não passa de 2 anos. Porque assim, eu não vou trabalhar de sábado. Eu não vou ficar 20 minutos a mais. Gente, eu trabalho domingo a domingo. Você me mandar, vamos mandar mensagem. Cheguei aqui, a esposa... A Ju tava almoçando. Eu falei, quê? 5 Agora, sim, exato. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Valorize os lugares que você está trabalhando. Uhum. Mas me pediu para fazer isso, eu não fui contratado. Faz porque conhecimento é seu, ninguém tira. Uhum. Todos os lugares que eu trabalhei, eu grudava em quem era melhor que eu. E eu era insuportável. Eu ficava assim, mas Andresa, por quê? Viu, mas por que você faz isso aqui? Mas da onde que veio isso aqui? Mas viu, às vezes eu era até chata. Eu fazia a mesma coisa. Eu era contratada por uma coisa, aí terminava o expediente. Se tinha alguém fazendo outra coisa em outra área, eu ia lá e pesquisava e olhava. Mas o que você quer? Não, eu sou curiosa, eu quero saber. E eu acho que, né, e aí essa curiosidade, ela é muito inerente ao espírito empreendedor. Então, acho que o empreendedor ele tem que ter essa curiosidade. Mas aí, voltando nessa questão de mãe solteira, né, esses rótulos que recebem e tudo mais. Isso tudo, nessa época, você já tinha um sonho de empreender? Como que você lidava com essa indiferença? Porque né, há 10 anos atrás, pode parecer pouco tempo, mas numa cidade que parece que é grande, mas não é. As pessoas, elas realmente olham, mãe solteira, né? Como você falou, aconteceu de novo, nossa, mas você permitiu. Não, mas para acontecer tal coisa, o que será que ela falou para ele? Eu já ouvi muitas coisas assim. E de mentoranda minha, me relatando várias coisas muito semelhantes ao que você passou. Desse tipo de relacionamento. E aí não ter com quem desabafar, né, Jana? Não ter, por mais que você falou que tinha as pessoas certas, como que você aguentou toda essa pressão nessa época? Eu não sei, assim, eu igual você falou no começo, não é sobre religião, é sobre intimidade, cada um acredita em quem quer, como quer, né? Eu acredito muito em Deus, e foi ele que me sustentou, porque minha mãe mora no sítio. Então, o que acontecia? Na primeira vez, eu tive muito acolhimento. Na segunda vez, eu não tive mais amigos. Uhum. Por quê? É isso, as pessoas falam, pô, tá de palhaçada? De novo. Tá, brincadeira? Errar uma vez é humano, 2 vezes... Entendeu? E aí ficaram pouquíssimas pessoas que
Gente, é igual você falou, parece pouco, mas há 8 anos atrás eu tava comendo porque tinha amiga indo levar cesta básica pra mim. Né? Porque, assim, era um CLT que ganhava bem pouco. E já tinha uma pequena. E para sustentar, Isso que eu morava na casa da minha mãe, só que era eu e minha mãe pra sustentar a casa. Uhum. Então, assim, foi Deus, porque eu lembro que eu ficava desesperada quando chegava sexta-feira, 4 horas da tarde. Porque vinha o cair da tarde, eu ia ficar sozinha no sítio. Ia vir o sábado, a vida ia continuar. Eu até gravei, né? Aqui, quando para casar, eu vim gravar um áudio, eu falava disso. A vida continuando e a minha lá no sítio. E o que eu fazia? Minha mãe morar na beira, bem na beiradinha assim, da pista. Eu sentava ali e eu ficava contando carros, sozinha. Os carros que subiam e desciam para ver qual era o lado que ganhava. Grávida, com barrigão, para passar o tempo. Porque eu não tinha mais amigos. Os que tinham eram casados ou que namoravam, os que ficaram. Não tinha como eu ir para lugar nenhum com aquele barrigão. As pessoas falavam de mim. Então, minha madrinha uma vez estava num bar da cidade, ouviu as pessoas falando coisas horríveis de mim, ela levantou e saiu, porque ela não aguentou ficar, então não machucava só a mim, mas as pessoas que me amavam. Sim. É isso que a gente não para pensar. Então, eu ficava lá sozinha. Então, assim, foi muito Deus na minha vida, para aguentar aquilo e olhar para minha mãe, que estava ali destruída, e falar, putz, se eu ficar muito destruída, ela vai ficar mais. Finge que tá tudo bem e continue a nadar. Né? Segue a vida. Eu aguentei por Deus, não tem outra explicação. E tudo isso que você passou te tornou a pessoa que você é. Eu acho que toda experiência que a gente passa, ela nos deixa marcas. A grande questão é o que nós fazemos com essas marcas que nós temos dessas experiências. E você tem uma história muito profunda e por mais que você seja, né, tenha sido mãe e tudo mais, mas é uma história de solidão. Sim. Uma história, né, de solidão. O que não diferencia muito, é lógico que são esferas diferentes. Sim. Mas não diferencia muito da história de um empreendedor. Nem pouco. Que é estar solitário, você não ter, às vezes, com quem você não é filha de empreendedores. Então, como que foi você montar um negócio e contar para sua mãe, por exemplo, que você ia começar a empreender? Assim, eu lembro que, né, a WM era em casa, era uma caixa de papelão na mesa da cozinha. E aí, eu ficava em casa, o William, porque o William, a profissão dele é ferramenteiro, ele, para os dois não ficarem fora do trabalho, eu fui ficar, né, com a WM ali e ele continuava trabalhando na empresa. E aí, eu lembro que a minha mãe chegava em casa e a casa estava bagunçada. Porque eu estava ali trabalhando. Então, tinha mensagem no WhatsApp para responder, tinha entrega para fazer, eu tinha conteúdo para gerar. Então, se eu ficasse em casa, porque quem é dona de casa sabe, tá em casa, você trabalha o dia inteirinho. Eu adoro ir pra WM, gente. Como eu descanso na WM? Em casa, eu sou empregada doméstica. Agora, na WM, eu descanso. Então, quando a gente fica em casa, se você for fazer o serviço de casa, fala assim, eu vou organizar a casa pra ir trabalhar, esquece, foi o dia inteiro organizando a casa. Então, o que eu fazia? Eu tô no meu horário de trabalho, vou trabalhar, quando o William chegar, acabou o expediente. Isso foi que ano? WM tem 4 anos, 3 anos atrás. Sim. 3 anos atrás, que foi no comecinho. A gente é muito novo ainda de empreendedor, né? E aí, uma vez, minha mãe chegou em casa pra responder... Tava na pandemia ainda. Tava, finalzinho... Na pandemia, a gente tava começando a viver. Se encaminha... Tá. Aí, minha mãe chegou em casa um dia, olhou e falou assim, mas fica em casa o dia inteiro, não tá fazendo nada? Casa tá bagunçada. Eu falei, mãe, mas se eu for arrumar a casa, eu não vou trabalhar... Precisa de tudo isso pra vender celular? Então, não entendia, né? Então, assim, não foi fácil, mas o que deu pra gente muito know-how pra começar, porque nós começamos, igual você falou, não temos pais empreendedores, nós não tínhamos dinheiro, nós começamos com R$500. Você começar uma empresa... Então conta a história de como você começou. Você começar uma empresa que vende um produto de 5 mil com R$500 É loucura! Você não tem caixa, você não tem fluxo de caixa, você não tem estoque Brasil. Golpe! Que é isso, né? Que show da Xuxa. É jogo do tigrinho? E assim, foi finalizando a pandemia, eu acabei sendo demitida na multinacional que eu tava, porque
Saía muito por conta das crianças. Gêmeos e uma menina de 2 anos. Pense. Doente toda hora. Um doente hoje, outro amanhã, outro daqui a pouco. Sai. Vai, volta. Aí pandemia. Eu tive que ficar de home office. Não tinha quem ficasse com eles. Não tem rede de apoio. Então, a empresa precisou cortar custos e eu fui. Eu entendo. A primeira peneira que faz é pra pessoa que tá dando... tá menos disponível. Exatamente. Eu entendo. Foi a melhor coisa que eles fizeram comigo, foi me demitir. Então, saí, fiquei. E aí, com a minha rescisão, paguei as contas e sobrou R$2.500 que eu queria investir. Investidora. Ai, gente, coitadinha de mim, é verdade. Eu chamava aquele pessoal de banco de investimentos, XP, eu gostaria de aprender, de saber como que é investir. Então, damos sim, quanto você tem? R$2.500. Parava de me responder. Ignorada com sucesso. Ai, meu Deus. E aí, eu já tava namorando o William. Eu falei, William, eu quero investir o meu dinheiro, quero fazer alguma coisa, né? Pra quem não tem nada, gente, R$2.500 é muito dinheiro. Aí ele falou assim, eu monto PC Gamer. Eu pego peça usada aqui, às vezes eu nem sabia, é muito comum em ferro velho. Galera descarta essas coisas. Ele ia e comprava peça de boa qualidade, montava um PC, vendia, chegava a lucrar aí uns R$1.000. Sim, PC Gamer é caríssimo. E ele, bom, inteligente, ele não só montava, como formatava e dava uma consultoria pro cliente dele que tava comprando. Eu falei, rapaz, vou ganhar dinheiro com esse homem aí, ó. Vou investir nele? Vou investir meus 2,5 nele. E eu falei, e aí, o que a gente faz? Aí, nisso... Passou o story dessa minha amiga que fez o curso de comissária comigo, a Verônica. Ela falando dos iPhones seminovos, que tinha uma forma de você trazer para o Brasil, que ela fazia isso, de comprar, entregava no endereço dela, ela embalava, calculava o peso, você pagava tudo, abria uma Global Account para mandar o dinheiro para ela. Aí ele falou assim, mas eu sei vender celular também, porque eu já vendi. Eu fazia rolo. Eu comprava, vendia. Aí ele falou assim, e ele tinha um iPhone 11. Ele falou, se eu vender o meu iPhone 11, eu vou pegar aí uns R$3.000. Faz assim, junto 2.500 e com o restante eu compro um celular. Aí ele foi e comprou um Xiaomi pra não ficar sem nada. Pegou 2,5 e eu com 2,5. Nós mandamos 4.500 pra ela, deu os aparelhos e ficamos com R$500 pros impostos. A gente calculou ali quanto que ia dar. Vai dar isso aqui, então tá bom, e guardamos. Aí começou a vir dele. Ele falou assim, abre o Instagram, posta um vídeo, posta alguma coisa, e a gente vai começar a vender o que não tem. Eu falei assim, você é doido. Gente, eu nunca tinha vendido nada, eu administrava. Olha, super empreendedor ele. E aí eu postava assim, catava foto na internet, postava que eu tinha aquilo. Eu falo pra vocês, eu não sei como as pessoas nos procuravam, sinceramente. Começou a procurar, começamos a divulgar. Aí a gente postava muito no marketplace do Facebook. O que nós fazíamos? De manhã eu postava aquela foto. Quando era meio-dia eu apagava. Aí eu selecionava todos os grupos que existem. Porque não existe Clube da Luluzinha, Bananinha. Sim. Aí selecionava. Meio-dia apagava. Postava de novo. Por quê? Porque fica no topo, né? Como tinha dinheiro para tráfego pago. Você fazia o seu tráfego manual mesmo, né? Joga pra cima. Aí colocava. Quando era 6 horas da tarde, apagava e colocava. E nisso as pessoas começavam a chamar. Não, vem, não sei o quê. Olha, mas é que assim, eu trabalho com importação. E é pagamento antecipado. Aí você me paga e eu te entrego. E eu trago pra você. E foi dando certo. Graças a Deus, gente, é outra coisa. Ser honesto, ter honra, faz total diferença. Sim. Né? A minha mãe sempre me ensinou, Janaína, a única coisa que a gente que é pobre tem é o nome. E isso é verdade. Apesar de eu ter sido manchada ali da minha reputação
né? Foi questão por algumas pessoas, né? Mas assim, eu sempre trabalhei em boas empresas, então eu sempre fui muito, eu sempre me dei bem com as pessoas, eu sempre fui gentil, eu sempre ajudei, eu sempre tive muitos amigos, então assim, isso foi gerando credibilidade. Ai, a filha da Dona Maria, ai, a Janaína, não sei o quê, já trabalhei com ela, vou na academia com ela, e foi indo, até que teve uma influencer da cidade, que comprou comigo nessa época, eu sou muito grata a ela. Comprou, ajudou a gente a divulgar sem cobrar. E aí, quando eu tive condições, eu contratei ela para fazer divulgação. Se quiser falar quem é, pode falar. Ela da Cana Caiana. Que legal, então, legal. a Mia, assim, ela... E empreendedora também. Também. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela, falei quem eu era. Eu falei assim, você aceita? Deixa eu te mandar uma capinha? Aí ela, deixa, pode mandar. E eu, você cobra alguma coisa? Ela, não, pode me mandar. Eu aceito. Ela divulgou, ajudou pra caramba. Aí, lançou o 14 Pro Max. Ela comprou o 14 Pro Max comigo. Ela poderia ter comprado em qualquer lugar. Ela comprou comigo. E isso foi indo. E aí, a Mirella fez divulgação pra mim ano passado todinho. E aí, foi quando teve esse boom? O boom, na verdade, teve com os nossos vídeos ensinando as pessoas a usarem o iPhone. Tá, essa é a próxima pergunta que eu vou fazer. Então foi isso. De redes então a gente sociais. começou a vender, foi assim, com o William. E aí o que a gente fazia, então? Aí vendia acessório, aí conseguia comprar. Aí as pessoas postavam lá no Marketplace o celular seminovo. E o William falava assim: ó, tá muito barato, dá pra vender mais caro esse celular. Aí a gente comprava e vendia mais caro pela loja que dava o quê? Qualidade pro produto. Já não era mais um marketplace, um CPF vendendo. Era uma loja vendendo. Sim, sim. E eu sempre tratei o meu negócio como uma loja. Se você viesse pra mim e falar só lojinha, eu ficava brava. Gente. Eu falo isso direto. Era uma direto. Mas eu ficava brava. Eu falo isso direto. Eu falo assim, não é minha lojinha, não é o meu produtinho, não é o ganho meu dinheirinho, não é nada disso. Enquanto você continuar falando tudo no diminutivo, você vai ter um resultado diminutivo. Sim. E é exatamente como você falou. Você tratar o teu negócio, independente do tamanho que ele é, como um negócio já grande. Eu falo muito para as minhas mentorandas assim, vista-se de acordo com o tipo de cliente que você quer atrair. Não o cliente que você tem, o cliente que você quer atrair. Então, é assim, eu vou me portar, né? Vou me comportar como a empresária que eu quero ser. E realmente, você se comportou desde o começo. Sim. Você conseguiu fazer uma coisa que muitas mulheres não conseguem, que é deixar o serviço de casa e, trabalhando de casa, se dedicar ao negócio. É um grande desafio de muita mulher que trabalha dentro de casa. Você conseguiu fazer isso porque você realmente teve essa visão de enxergar o seu negócio como um negócio mesmo, né? E aí eu vou entrar na pergunta que você começou a falar, e aí a grande pergunta que eu quero fazer para você relacionado a negócios, né? Que eu falo que é tanto assunto que eu tenho com a Jana aqui, é tanta coisa que a gente tem que conversar, mas a gente tem que filtrar, porque senão vai dar 5 horas de podcast e aí, né, deixa para quando ela tiver um livro, quando lançar um livro, aí ela conta toda a história dela, não é? Já tô profetizando já. Recebo. E as redes sociais, eu sei que elas são muito importantes para a WM, elas sempre foram. E você tem uma veia comercial muito forte. Fala um pouquinho sobre essa influência das redes sociais, como você utilizou essas redes sociais para impulsionar o comercial, como que se alinha isso, marketing e vendas? Tá. A nossa rede social, ela começou sem nada. Então, a gente não tinha dinheiro para investir em tráfego pago. Eu fazia as artes no Canva, eu fiz o meu logo, a gente fazia tudo e ia. Eu acho que o primeiro ponto para a gente crescer no Instagram é realmente mostrar ser quem você é. Não fingir quem você não é. Porque eu lembro que quando nós começamos a vender, né, esse meio de iPhone, as lojas, nananã, aí um amigo nosso chegou e falou assim, não, gente, mas tá errado o Instagram de vocês. Vocês precisam ostentar. Olhem os concorrentes de vocês e posta foto em carrão, iPhone no painel da Lamborghini. Você não tem nem dinheiro pra comprar isso, gente. Mas tem gente que aluga e exatamente. Tira. Aí eu pensei assim, Deus, as brusinhas da Shein. Quem que vai acreditar que aquela Lamborghini é minha, Brasil? Aí eu falei pra ele, assim, deixa eu falar. Não, nós vamos ganhar os nossos clientes sendo quem nós somos para atrair pessoas que fiquem conosco. Então, nós vamos mostrar a nossa realidade. Aqui, ó, é uma mãe solteira com ferramenteiro que estão crescendo para que as pessoas olhem e falem assim, peraí, não são inacessíveis.
São pessoas reais, fazendo coisas reais. Dá pra eu chegar então, porque se eles estão indo... sei lá, eu tô pensando em abrir meu lanche. Eu vou também. E você sempre foi a cara da WM? Sempre fui a cara da WM. Desde o começo você sempre... Desde o começo, porque o William sempre foi muito tímido. Ele não conseguia falar, ele não gostava, ele vendia muito mais que eu, apesar de eu ser vendedora há mais tempo que ele. Mas ele não aparecia no Instagram. E nós fomos indo até um dia que eu chamei a Luana, que é a minha social media, é uma amiga também. E eu falei pra ela, Luana, preciso de ajuda no Instagram. Não tenho mais ideia, não consigo mais fazer. Porque daí eu vi esse movimento do Instagram. E o Instagram, sim, começou a ganhar forma para venda. E aí eu já não tava mais nos moldes de venda, eu não atraía ninguém. Porém, com esse orgânico, assim, sem R$1, a gente chegou em 5 mil seguidores. Sendo quem nós éramos mesmo. Aí a Luana veio, eu falei assim, Luana, eu tive uma ideia. Eu gostaria de gravar vídeos de dica, de ensinar as pessoas a usar o iPhone. Porque senta cliente na minha mesa, ele fala assim, mas eu não sei usar, é uma máquina, eu não vejo valor agregado para comprar, porque eu não sei usar, porque tudo que tem aqui eu não consigo usar. E tem muito recurso. E tem muito recurso. Eu falei assim, por que a gente não começa a fazer as dicas? E ela é extremamente boa, porque sozinho a gente não faz nada. Sozinho, às vezes, a gente vai mais rápido. Agora, junto, a gente vai mais longe. É, isso mesmo. Né? E ela é muito boa. Eu dei a ideia, ela veio com a expertise que ela grava muito bem, ela edita, ela corta, ela publica, ela sabe a música da vez. Ela fez um vídeo que bateu 6 milhões de visualizações. Uau! Uma dica que bateu 6 milhões de visualizações. Nessa dica, nós saímos de 5 mil seguidores para 50 mil em 2 semanas. Caramba, olha isso. 2 semanas. Gente... Veio ator da Globo seguir a gente. Um jogador de futebol de São Paulo, um jogador de futebol. O William é um jogador de futebol de não sei na onde. Eu falei, meu Deus. E daí, o que eu ia fazer? Eu printava. Quem chegou aqui agora? Gente... Prova social. Sim. Pô, troquei mensagem. Eles agradeciam o conteúdo. Que legal, não sei o quê. Aí fez um outro vídeo, 2 milhões de visualizações. Aí pegamos a veia. Aí outro vídeo, 1,5 milhão. Aí, chegamos em 108 mil seguidores. Mas aí, volta o que você falou. A solidão do empreendedorismo. Vocês estão comprando seguidor? Nossa, mas Janaína, isso é ego. Não precisa. Aí eu fui com os 2 pés na Luana, porque eu não entendia. Né? Eu pedi pra alguém fazer algo pra mim, eu não entendia. Eu falei, meu Deus, será que ela comprou seguidor? Aí eu entrava no meu Instagram e ficava Mohamed. Pra ver os árabes. Ai, meu Deus do céu. E eu fiquei tão nervosa, sabe? E aí, o Lucas, que faz o tráfego pago pra gente, conversei com ele, falei, Lucas, ele falou, não, Jana, é assim mesmo. E aí a gente, eu falo assim, seguidor é métrica de vaidade. Sim. Dá posicionamento, é bom, mas é métrica de vaidade. Se você não for influencer... Não se prenda à audiência, à visualização, Sim. à curtida. E deixa o povo falar que você comprou. Porque assim, por exemplo, os nossos 108 mil seguidores, o que eles querem? Dica. Eles estão ali pro Reels. A gente sobe o Reels, Agora, se eu postar feed, o engajamento é pouco. Exato. Os stories. Feed e store, quem quer comprar. No meu feed, no meu store... estão as minhas vendas. Os meus Reels trazem a audiência que me consolida. Fala assim, eles são bons mesmo, eles são de verdade mesmo. Não, e é o funil, né? E é o funil. Se a gente parar pra pensar, um funil, o tipo de produto que você vende, é um produto que a gente fala que é um big nicho. Então, você vende pra criança não, né? Mas vende pra... não corta isso. Mas pra estudo. Pra estudo. Não, mas vende pra criança, porque a criança, ela chora tanto pra mãe, porque compra, mas né? vende muito pra estudar, né? Hoje em dia muito... O inglês, a Sofia faz inglês usando a plataforma solar. Então, vende para criança, adolescente, vende para o idoso. Então, é um público muito amplo. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que trazer muita gente mesmo, porque dessas pessoas, ganhei 50 mil seguidores. Tá, desses 50 mil, a grande maioria, o que você falou, tá nas dicas. Sim. Mas vão continuar no teu funil uma parte também. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu acho que essa questão, para quem que eu vendo,
qual que é meu nicho? Meu nicho é big nicho, então eu tenho que trazer volume. Sim. Tem que ter. Não é só a métrica de vaidade, tem que ter volume. E é o que a gente vive num país onde as pessoas elas têm muito medo de golpe. Então, assim, 108, né, que você falou? 108 mil seguidores traz uma credibilidade diferente de uma loja que vende iPhone com 5 mil seguidores. E hoje o nosso alcance na nossa página é de quase 2 milhões de visualizações por mês. Uau! Então, é muito grande. Mas só que a gente complementa. Porque eu persigo o meu cliente. Então, eu investo muito em tráfego pago. Então, a gente está no tráfego pago, a gente tem outdoor na cidade, a gente está na rádio, a gente está em parceria, por exemplo, a gente fez tag de aromatizador de carro para uma autolavagem daqui da cidade. O que eu falei para ele? Eu vou te dar a tag que custa, não é barato, você vai fazer um agrado pro teu cliente. Você vai deixar o carro dele não só limpo, mas com cheirinho ali. Não tem ninguém que lave carro que dá de graça o cheirinho quando tá pagando naquilo ali. Se for comprar no posto uns R$15. Né? Aí a gente fez a parceria com outro lugar da cidade. Deixa eu adesivar suas mesas. Vai dar mais durabilidade, porque cai água, cai isso, o que é que posso? Deixa eu fazer a bolacha para pôr no copo. Por quê? Porque daí o cliente me vê no bar, ou na mesa, ou no outdoor. Aí ele vai pro Instagram, ele vê que eu tô consolidada no Instagram. Ele me escuta no rádio. Ele vai lavar o carro? Ele vai lavar. Aí ele vai falar, puxa vida. Tá me perseguindo. Quando... Deixa eu comprar pra parar de ser perseguido por essa tal de WM aí. E a internet, a gente tem que ter um time muito grande. A gente agora tá no momento de ressignificar, porque as dicas já não estão mais o app da página, porque todo mundo começou a fazer. É incrível. Todo mundo agora começou a fazer. Então, o que a gente ganhou? Os vídeos engraçados com a nossa equipe estão engajando muito. Então, os vendedores estão ficando, assim, super conhecidos. E a galera me chama até no meu pessoal para falar assim, gente, aquele seu vendedor é demais. Mas você sabe que esses dias eu passei na frente da Realme, da sua loja. E você tem um vendedor que ele não me conhece. Só que eu tô tão acostumada a ver os vídeos da Realme que eu passei na frente da Realme e fiz assim. Aí ele olhou... Então, aí depois que eu falei assim, nossa, ele não sabe que eu conheço ele, muito menos que eu conheço a Jana e tal. Mas é isso mesmo, eu acho que a rede social, ela te aproxima. E eu acho que é muito legal você falar dessa questão de ser quem eu sou. Não ser uma pessoa fake, porque você é uma empresa local, lógico, você vende Brasil todo, né? Mercado Livre, a gente tem um site. Legal, você vende Brasil todo, mas é uma empresa local. E aí a pessoa, ela te vê no Instagram e ela te vê na rua, ela tem que ver que é a mesma Jana. Exatamente. Tem que ver que é a mesma pessoa. Imagina ficar incongruente, né? Porque assim, Andresa, não adianta a gente só falar a verdade, a gente precisa ser de verdade. Porque quando a gente é de verdade, a gente se consolida. Sim. Agora, você falar a verdade é fácil. Gosta de mim? Não. Mas você ser de verdade que é aonde os clientes se apegam. E a gente tem um índice de retenção altíssimo. A nossa retenção é muito alta, graças a Deus. A gente não perde cliente. Legal. E como que você... lida com essa questão comercial hoje? Fala um pouco do seu... Não sei se você pode falar. É porque a gente está falando para muitos empreendedores. Então, como que é esse processo de vendas que você faz? Hoje, eu fico mais à frente, né? Eu contratei alguém porque é preciso, sabe, gente? No começo, eu fazia tudo. Aí, o que vai fazendo? A gente vai achando que a gente dá conta de tudo, mas chega uma hora que não dá mais. A nossa expertise leva a gente até um ponto. E dali pra frente, você precisa de profissionais bons para te ajudar. Então, eu coloquei a Thaís lá comigo no administrativo e fui cuidar da equipe de vendas. Então, o nosso processo de vendas, ele começa ali mesmo no tráfego pago. A gente tem inteligência artificial para atender os nossos clientes, para ser rápido. Então, se você chamar de madrugada, feriado... aonde for, ela vai te atender. E, inclusive, a gente tem o que a gente não tinha antes. Porque, às vezes, você compra o celular e você fala assim, nossa, eu não sei tirar do mudo. E aí, até você chamar o meu vendedor, que ele tá ali com uma linha de gente para atender, demora, você estressa, você fica chateado. A hora que você fala isso, a inteligência artificial vai falar assim, Andresa, qual que é o modelo do seu iPhone? É o 15 Pro. No 15 Pro, você vai aqui. Veja se tirou o mudo. Já resolveu. Não precisou ocupar a sua equipe comercial. Sim.
Gera uma zona de descompressão, o ambiente fica muito melhor, a gente tem a atribuição para o vendedor, conversa com eles todo dia, nós criamos uma corrida de vendas, que é uma corrida maluca. Legal. Então, todo dia a gente manda a corrida de venda para eles e aí começa a batalha. Aham. Então, começa ali, tráfego pago, joga para dentro, Instagram manda, a rádio manda, a gente tria todo mundo no WhatsApp. Quando o cliente chega na loja, a venda já está pronta, ele já chega para pagar se quiser, senão a gente entrega para ele. Sim. Né? E aí eu fico muito atuante com o time de vendas. É assim, gente. Vendas não é o... você tem que se antecipar o cliente. Porque senão você não vende. Né? Deixar ele pensar muito. Então, eu vou fazendo isso com os vendedores. É se antecipar, vender sem querer vender. Eu não vendo celular na loja. Os vendedores não vendem celular. A gente resolve problema. O seu problema da foto feia do seu neto, porque o seu celular não tem boa qualidade, e daí pega na sua emoção. É o seu problema de bateria, o seu problema do que for. Então, os meninos vão por isso, e aí a conexão... Aí a pessoa compra. É a confiança. É isso mesmo. Porque se a pessoa quiser comprar só o produto, ela vai no e-commerce que é frio e pronto. Sim. Por que no Brasil o e-commerce não é tão hypado como nos Estados Unidos, por exemplo? Porque o brasileiro, ele quer conversar, ele quer essa consultoria, ele quer, né, ser acolhido, ele quer isso. E a sua equipe, né, que vende tecnologia, ela vende isso de uma maneira sem perder o caráter humano. Sim. Eu acho que isso que é muito, muito importante. O que você falaria para um empreendedor? Porque, assim, uma coisa é fato. Nós estamos... Hoje o nosso episódio é do dia... Já esqueci a data. Dia 15 de abril. Nós estamos no dia 15 de abril. A gente está passando por um momento de certa instabilidade econômica. Não que nunca tivemos, né? Como se fosse muita novidade a gente passar por isso, mas enfim. Estamos passando por um momento de muita instabilidade econômica. Algumas pessoas falaram que abril começou muito bom, outras ainda continuam reclamando, mas enfim. O que você falaria para essa pessoa que está nessa fase ainda de reclamar, né, das baixas vendas? O que você falaria para essa pessoa? O que eu aprendi numa imersão sua, né? A última imersão que eu fui, eu lembro que nós tivemos uma palestra e você nos ensinou sobre a energia. Você, a Sandra, que já passou por Sim. aqui. E eu lembro que nessa época a minha energia estava assim. Ai, não tem venda. O cliente só fica comparando com a concorrência. E nananã. Eu tava focando no outro. Eu não focava em mim, em entender o que eu tava fazendo de errado. Então, assim, tá difícil, tá desafiador. Principalmente, eu acredito que principalmente para quem é do varejo. O comércio sofre muito. Mas o que a gente não pode deixar é a energia da equipe cair. A sua equipe precisa entender que você tá com ela nos bons momentos e nos momentos ruins também. No momento que eles estão vendendo, eu tô com eles. No momento que eles não estão batendo a meta, eu tô entendendo e tô com eles também. Mas aí a gente tá procurando alternativas para reverter o quadro. Então, assim, reclamar não é uma opção, porque daí você contamina o ambiente. Se você que é dono tá reclamando, aí a sua equipe se sente no direito de fazer também. Exato. E aí eles travam também. A gente tava, por exemplo, com o Lucas. Vou falar dele. Ele tava com energia muito baixa, chamei ele para conversar. E eu conheço os meus colaboradores. Eu observo. Não importa para mim só as vendas deles. Importa para mim os sonhos. Tanto que a gente tem o Clube do Livro. A gente conversa. A gente tenta se alinhar. E é uma coisa que você incentiva muito eles, né? Muito. Lerem, buscarem mais a Deus e criarem essas pessoas. Conexões. Sim. É isso. Então, conversei com ele. Ele me mandou uma mensagem sábado, 11 horas da noite, me pediu desculpa por estar mandando a mensagem, mas ele escreveu um texto para mim de obrigada por aquela conversa, obrigado por ter me mostrado onde eu estava errando, obrigado por não desistir. Eu me conectei mais com Deus a partir disso. Ele tá um furacão de vendas, ele tá até chato. Na corrida de vendas ele deve estar. Tá insuportável. Mas assim, e aí ele consegue levar os outros também, porque a energia dele tava tão baixa dessa reclamação que ele tava contaminando os demais da equipe. Só que o que a gente não pode fazer como líder? Não bateu uma meta, manda embora. Não, tudo bem.
tem que ter um crivo, tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas a sua equipe precisa entender que você tá com ela nos bons e nos maus momentos. Sim. Porque vai ter isso para os dois lados, tanto da empresa quanto do funcionário. Uhum. Então, a minha dica é ter conexão de verdade com a equipe. O nosso ambiente lá é delicioso, é super gostoso. E é mesmo. E tanto que eu fiz esses dias no meu pessoal um vídeo, meu trabalho tá me matando, o Lucas lá, cantando um pagode, assim, com o microfone, atendendo o cliente. Eu olhei, eu assim, gente... Sim, sim. Mas ter negócio, equipe, é como um time de futebol. Se o time de futebol, se aquele time, ele ganha aquele jogo, é o time que ganhou. Não é o cara que fez o gol, ou o goleiro que defendeu, né, não deixou perder e tal. O time ganhou. Se o time perder, não é o goleiro que tomou o frango, o time perdeu também. Sim. Então, a gente tem que encarar o negócio como um time mesmo. Acho que hoje ainda, eu gosto muito de... Quando eu tô tomando banho, me arrumando, eu gosto muito de colocar palestra, ouvir, né? Porque é o tempo que eu aproveito. E hoje eu estava ouvindo uma palestra do Ítalo Marcilli. Não sei se você conhece ele. É um médico super famoso na internet e tal. E aí ele falou uma coisa. A gente tem que entender como empreendedor que existe o empreendedor, que é aquele cara que vai lá, desbrava, é a Jana lá do começo, né? Que empreende. Quando você monta uma empresa, não é mais sobre você, é sobre o seu time. Você deixa de ser egoísta para ser uma pessoa que desenvolve pessoas. Olha só como que chama a pessoa que você conversou? O Lucas. Lucas. Olha o impacto que você teve na vida do Lucas. Sim. Não é no resultado de vendas dele hoje. Eu tenho certeza que daqui 10 anos... O Lucas, ele vai se lembrar dessa conversa que você teve com ele e que fez com que ele repensasse algumas coisas. Porque ele não ia, num sábado, 11 e pouco da noite, te mandar uma mensagem só por... Ai, deixa eu puxar saco da minha... Né? Não. Não ia fazer E isso. assim, eu roubei o Lucas, né? Eu tirei ele, eu observei ele, fiz uma proposta, ele não aceitou, não dava pra ele. Eu falei, não, mas eu quero você. Tome outra proposta. Aí ele aceitou e veio, ele inclusive falou, eu te agradeço por você ter me tirado da minha zona de conforto. E eu falei assim, não é possível. Eu tirei ele de lá porque ele é bom, eu preciso resgatar ele. Como todos os outros, eu fui puxando pra mim. Uhum. Então, também é muito importante, gente, até pra quem quem trabalha, né? Agora, falando com o colaborador. Cuidado com essa filosofia que está tendo agora de... O empresário malvadão, eu sou o coitadinho, porque vocês são observados o tempo todo por outras empresas. Uhum. Tanto que eu nunca fui mandada embora. Eu pedia para sair, para ir para outra. Porque as empresas nos observam Eu e elas... também. Puxa, Sim. vem, vamos comigo. Então, tem que tomar muito cuidado com essa postura, porque se a gente não conseguir se entregar no nosso ambiente de trabalho, como é que a gente... Né? Evolui. E é dar o seu melhor. Eu acho que a nossa vida é muito curta pra gente perder tempo dando metade da gente, dando migalha da gente. Então, por mais que você seja colaborador ou seja o dono da empresa, você tem que dar o seu melhor. Você tem que fazer aquilo que é por você. Até porque na média tá todo mundo, né? Aqui é mais difícil, só que tem bem menos gente. Aí isso é nada de braçada. É o que eu falo pra eles. Eu faço bem assim, ó. Aqui tá todo mundo. Aqui tem pouca gente, vocês querem ficar aqui ou aqui? Nós queremos aqui. Aí a gente grita, vamos subir. Sim, sim. É muito gostoso. E aí você incentiva muito. Eu acho que isso é muito legal da sua parte, né? De estar junto com eles. Você é mãezona mesmo, né? Então, assim, é mãe em casa, tem 4 filhos e tem essa mãezona no sentido de liderar. De ser uma líder de verdade, né? Uma líder inspiradora. Eu acho que isso... Vocês têm que conhecer mais a Maria Janaína. De verdade. Vocês têm que... manda uma mensagem para ela. Vou falar para ela deixar o Instagram dela. Fala assim, Jana, quero tomar um café com você. Eu vou adorar. Eu vou. Nem gosto Ela de vai ter conversar. agenda até o final do ano. Porque você realmente é essa pessoa que inspira... E eu vejo muita gente falando assim, impossível, tenho um filho pequeno, como que dá? Né? Eu tenho um funcionário, não dou conta e tal. E você dá conta e você mostra que dá para dar conta. É o que eu falei, ela se cuida, ela é linda, ela é, sabe? É essa pessoa realmente inspiradora. E pra gente finalizar aqui,
Tipo, devia ter um efeito especial assim. Tá, obrigada. Então, para finalizar, eu quero que você deixe de tudo isso, de toda a experiência, de quem você é, de tudo que você já viveu, de você como empreendedora hoje. A gente está falando, como eu falei, para uma maioria que é mulher empreendedora. Que conselho você daria para a mulher que está do outro lado? Bom, o conselho que eu dou é para que ela não desista, né? Não se permita ser medida com a régua do outro, né? Porque quando nos julgam, cada um julga com a sua própria régua. Então, tenha esse filtro. Coloque uma ordem para sua vida, que tenha princípios que são inegociáveis. Pratique muito o princípio da honra. Busque sabedoria, peça muita sabedoria. E eu acho que o mais importante, não se machuque. Não seja tão dura com você. Porque eu sei que na maioria das vezes a gente é muito dura com a gente. Nós, mulheres, eu vejo que hoje em dia nós estamos em uma luta constante para mostrar qual é melhor. Quem tá melhor posicionada, quem tá mais bonita. E isso é nocivo pra gente. Nós estamos ficando doentes, nós estamos ficando sem amigas pra desabafar, porque como é que eu vou chegar na Andresa pra falar que eu não tô bem se ela é muito melhor do que eu? Aí a gente vai inflando, né? Então, assim, não desista de você, não... Aproveite o processo, apesar de ser clichê, mas o processo não é para te fazer desistir. O medo não é para te paralisar, é para te dar combustível para você andar. E o processo é para que você aprenda e esteja preparada para o próximo nível. Porque uma bênção fora da hora e sem preparação para receber, ela pode ser devastadora para sua vida. Então, é por isso que a gente vive o processo, porque a gente precisa aprender algumas coisas que é só no processo que a gente aprende, para depois ter a colheita. Não dá para ser o inverso. Uau! Nossa, que incrível! Jana, quero te agradecer. Olha, pode coloca. Palmas! Que incrível mesmo. Eu quero te agradecer, tenho 2 presentes para te dar aqui. Uau. O primeiro, eu acho que eu não te dei ainda. Não. Que é o livro que eu escrevi em coautoria com outras 30 mulheres. O próximo Clube do Livro. Pois é. E aqui uma lembrança, que é o que a Ramos Laser sempre faz de presente para cada convidada. Gente, que maravilhoso, olha. Uma lembrança para você dessa participação especial. Maravilhoso. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Deixa suas redes sociais que eu esqueci de falar. Bom, meu Instagram pessoal, Maria Jana, com H no final. WM Prime, _ Limeira, e Realme Oficial Limeira, são os das lojas. Ok. Siga nas redes sociais. Ela realmente é essa pessoa desse jeito que ela tá falando aqui, sabe? Ela é isso mesmo. Troca uma ideia com ela. Eu acho que é muito importante a gente ter essas referências. O objetivo deste programa, do Diamante Talk, é isso. Trazer mulheres que inspiram, mulheres que ensinam e mulheres reais. Não essa mulher que você vê instagramável, essa coisa toda. É uma mulher real, gente como a gente, e é isso que é importante. Então fique. Nosso próximo episódio, temos mais uma convidada que mora fora do país. Mora fora do país. A gente tá muito internacional, né? Nossa! Muito internacional. Ela mora... Não vou dar spoiler. Não vou. Fica aí, ó. Deixa seu palpite. Comente, se inscreva no canal. Fala um pouquinho do seu negócio. Comente. Às vezes um comentário que você faz conecta com outra pessoa que precisa daquilo que você vende. Muito obrigada e até a próxima.